Então vamos iniciar a nossa reunião da noite com uma oração, como é de praxe. Eu convido a todos, então, nesse momento, a elevar o pensamento a Deus, a Jesus, com toda a nossa devoção, com toda a nossa fé, com toda a nossa concentração, agradecendo, em primeiro lugar, a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, nessa casa, nessa família espírita, agradecendo pela saúde, pelo trabalho, enfim, pela vida. Vamos pedir ao Pai que nos proteja, nos guarde, nos cuide, e nessa noite em especial nos dê inteligência, sabedoria, para bem ouvir, bem compreender, e que tudo aquilo que foi planejado para a conversa dessa noite possa ser bem exposto. Roguemos a Deus que consigamos colocar em prática um pouquinho no nosso dia a dia, na nossa vida tão corrida, esses ensinamentos de Jesus e que a doutrina espírita nos traz. Que possamos ter uma boa reunião, em paz e harmonia. Que assim seja. Então, para a noite de hoje, eu preparei para nós conversarmos a respeito de um tema do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, né? Especificamente lá no item 13, a fé e a caridade. E o espírito protetor que assina esse item, ele diz que existe uma relação muito grande entre a fé e a caridade. Então ele diz que não é possível a gente exercer a caridade, que Jesus nos ensinou que fora da caridade não há salvação, né? Sem a fé, né? E para que a gente possa compreender um pouco mais, né, eu vou contar duas histórias, né? Eu trouxe aqui a figura do Poverello, que é Francisco de Assis, como ele era chamado, né? Mas eu vou contar primeiro uma história do Antônio, o Santo Antônio. São dois exemplos para que a gente possa nos embasarmos, né? Não vamos falar de casamento, né? Mas o Santo Antônio, ele se determinou, conta-se, né, que ele se determinou a conseguir a autoiluminação, conseguir o seu aperfeiçoamento. E ele colocou todas as suas forças, então, nessa meta da sua evolução. Mas ele nutria lá no seu interior um secreto desejo de se tornar santo. Então, todos os dias, né, o diabo o visitava. E cada dia com uma diabrura diferente. Mas Santo Antônio, determinado, enfrentava todas as tentações, todas as diabruras, né? Então se relacionavam ao poder, se relacionavam essas tentações, né, que eram oferecidas ao Santo Antônio, se relacionavam ao poder, se relacionavam à sexualidade, ao dinheiro, enfim, tudo aquilo que nos anima, tudo aquilo que está presente na nossa atual reencarnação, né? Mas ele, determinado, firme, ele enfrentou. E por 20 anos, né, ao cabo de 20 anos, então, o diabo virou as costas para Santo Antônio e pensou: não dá. Esse homem é muito determinado, eu não vou conseguir nada com esse cara. E o Santo Antônio, quando viu isso,
se ajoelhou, levantou as mãos ao céu e disse para Jesus, né? Obrigado, Jesus, virei santo. Nesse momento, o diabo fez assim, opa, eu tenho uma chance. Né? E o que significa isso na nossa vida cotidiana? Né? Essa história é contada por Haroldo Dias numa das suas palestras gravadas, né, no YouTube. E ele nos conta que a energia que a gente tem, a energia que o orgulhoso tem para viver a sua vida no orgulho, no egoísmo, basicamente é a mesma energia que se dispensa para dedicar para a autorrealização, o autoaperfeiçoamento, a busca da humildade, a busca das virtudes. Qual é a diferença? Então, se é a mesma energia, a mesma energia que está na base do egoísmo, do orgulho, está na base, né, do nosso exemplo, o Antônio, Santo Antônio, que conseguiu ao cabo de 20 anos enfrentar todas as tentações, buscando a humildade, buscando todas as virtudes, a caridade, né? A energia é a mesma. Qual que é a diferença? A diferença, então, está em como nós vamos aplicar essa energia. Essa que é a grande diferença, né? Não dá para contar com o ovo enquanto ele está lá ainda na cloaca da galinha, para não usar um termo muito chulo. É um ditado antigo que diz, né? Tem uma frase mais inteligente do Renato Russo, né, uma das suas músicas muito famosas, que diz assim: eu não sou mais tão criança a ponto de saber tudo. Vocês já devem ter ouvido essa música, eu não sou mais criança a ponto de saber tudo. Ou seja, o Santo Antônio, depois de 20 anos de total dedicação, deu uma escorregadinha na medida da confiança ali e achava que já era santo, né? Então deu um ânimo para o diabo continuar tentando e as dificuldades continuar aparecendo na vida dele, né? Então assim, e a outra história que diz respeito ao Poverello, ao Francisco de Assis, é semelhante, né? É semelhante no sentido de que é um grande exemplo também para nós, né? Esse homem. Então, o Francisco de Assis, para a gente nos situarmos um pouco, ele nasceu no século XII, em torno de 1180, por aí, uma época chamada pela história, né, da humanidade, na época das sombras, em que o que dominava era o bruto, era o poder, era a animalidade, vamos dizer assim, entre os homens, né? E ele nasceu numa família rica e jovem, alimentava no seu interior desejos, como todo jovem, né? Conquistas a fazer. Ele queria ser cavaleiro, ele queria ter a honra de participar nas guerras, porque naquela época qualquer motivo era motivo para guerra entre os povos, né? E ele participou de duas guerras. Uma na sua cidade, né, de Assis, contra a cidade vizinha, e uma outra que ele foi preso pelo inimigo. Preso pelo inimigo, ele ficou muito tempo, né, na prisão, ou seja, ele passou pela experiência da riqueza, da abastança, porque a família dele era uma família muito rica, né? E também passou pela miséria do cárcere, né? Como prisioneiro de guerra.
E ele experienciou esses dois extremos na vida dele. Quando ele foi liberto, voltou para casa, ao invés de ele ficar feliz, ao invés de ele ficar radiante, vamos dizer, por ter voltado de uma guerra, e mesmo assim, depois de ter conseguido sair da prisão, ele ficou, na verdade, com um vazio existencial, um grande vazio dentro dele. Ele já tinha experimentado o que o mundo podia oferecer e ele não estava satisfeito, nem com um, nem com o outro extremo, né? E ele ouviu uma voz, que ele diz que era de Jesus. E a voz dizia assim: reconstrói a minha igreja. E ele pensou, estou ficando louco, né? Mas aí ele foi pesquisando, ele foi ler o Evangelho, e ele entendeu que tinha uma igreja lá que estava abandonada, em ruínas, e ele foi lá, e depois de se despojar de todos os seus bens materiais, inclusive a roupa do corpo, como conta a história, né? Ele fez campanha, ele trabalhou muito na cidade, recolheu recursos, ele era muito bem-humorado, era um artista, ele cantava, ele, enfim, reconstruiu a igreja de Jesus. Mas logo ele percebeu que não era a igreja material que era a missão dele. E aí, aquele vazio existencial que tinha dentro dele foi desaparecendo. E quando ele encontrou a missão dele, que era reconstruir a igreja do Cristo, ou seja, os ensinamentos do Cristo, aí ele preencheu totalmente o vazio existencial. E ao longo da sua vida foi uma vida razoavelmente longa. Se não me engano, ele durou até o final dos anos 60 do século seguinte. Então ele passou dos 70 anos, uma coisa assim. No final, né? Então ele teve esse preenchimento da sua vida, né, ao longo desse tempo, né, preenchimento do vazio existencial. E apesar de numa época em que não tinha nem Facebook nem Instagram, conta-se que os seguidores de Francisco eram na casa dos 200 mil seguidores no norte da Itália, lá naquela época, né, onde a comunicação era muito rude, muito rudimentar, enfim, ele conseguiu um feito extraordinário, né? Ele preencheu a vida dele, como todos nós conhecemos, de uma forma espetacular, né? Ao longo de toda a caminhada dele. E o final da sua vida, inclusive, naquela época, ele teve a permissão do Papa da época, o abençoado Papa, que a igreja não permitia que ninguém que não fosse formado, digamos assim, lá na igreja, que pudesse pregar, né? Mas o Francisco, pela sua bondade, pela sua humildade, pelo seu desapego, né, que ele cultivou ao longo de toda a sua vida, ele conseguiu essa façanha de, mesmo sem ser padre, né, ele conseguia pregar e ter todos esses seguidores. Mesmo assim, lá no final da sua vida, ele começou a ficar entristecido. Ele começou a pensar que alguns daqueles fiéis companheiros que o acompanharam durante toda a caminhada de desapego, tinham ideias diferentes. E quando ele não mais estivesse ali, ele se preocupava que poderia haver algum desvio do que ele havia feito durante toda a sua vida, né? Principalmente com relação ao desapego às coisas materiais,
né, que ele tanto pregou, que ele tanto exemplificou, né, de maneira maravilhosa. E, sendo assim, ele resolveu visitar a irmã Clara, né? A irmã Clara foi a primeira pregadora mulher que também fez os votos de castidade e de desapego, e daquela época, e depois acabou influenciando outras mulheres, formaram uma congregação, né, das irmãs Clara alguma coisa, Clarecitas, não, alguma coisa assim, as irmãs vem do nome de Clara, né, que inclusive Clara é uma das reencarnações da Joana de Ângeles, né? Essas histórias estão contadas no livro Irmão Francisco Sol de Assis, né? Que é a autoria do César Braga Saide, juntamente com o Divaldo Franco, né? E da Joana. Então, ela conta essas várias histórias da vida dele, que são histórias muito bonitas nesse livro. E chegando lá, o Francisco, para conversar com a Clara, ela já observou só no andar, né, do Francisco, que ele estava muito triste. Quase uma depressão, diz Haroldo Dutra Dias na sua palestra, né, no seu modo de se expressar. Quase uma depressão santa. Então, Clara olha firmemente, né, para o Francisco e diz: mas eu sei qual é o seu problema, Francisco. Você é muito apegado aos bens materiais. Todo mundo que estava ali na sala se entreolharam. Como assim? O Francisco, que tinha largado tudo, dedicado toda a sua vida, desapego total aos bens materiais, está sendo acusado agora aqui de excesso apego aos bens materiais, né? O próprio Francisco ficou: como assim? Você pode explicar melhor, né? E ela: sim, eu me refiro não aos bens que você deixou lá com os teus pais, não às coisas do nosso dia a dia, mas à obra que você construiu durante toda essa tua caminhada. Você está excessivamente apegado a essa obra. Lembre-se que a obra não é sua, a obra é de Jesus. E se ela não tiver continuidade da maneira como você pensa, né, ela não é sua, ela é de Jesus. Desapegue. Aí o Francisco dá um largo sorriso e diz, né, com muita dificuldade, que os homens têm de reconhecer, né, que você tem razão, Clara, é exatamente isso. Então, mesmo quando se trata de Francisco, né, ele ainda lá no final, ele tinha o que aprender, ele tinha o que desapegar. Mesmo quando se trata de Santo Antônio, né, mesmo lá no final de uma vida de bastante dedicação, ele estava se achando a última bolachinha do pacote. Ele achava, né, que não tinha mais o que aprender. E esse capítulo, que trata aqui da fé e da caridade, pelo espírito protetor aqui da Cracóvia, ele nos faz pensar a respeito de nós mesmos. Quão desapegado nós somos das coisas, né? E quanto orgulhoso eu sou. Quão desapegado eu sou
as coisas materiais desse mundo? A que ponto a minha fé me faz ser desapegado? E quão orgulhoso eu sou, né, para dizer que eu não tenho mais o que aprender, me achando santo já, né? Então, ele começa dizendo assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Ele está dizendo que a caridade sem a fé não é o suficiente. Mas logo ele diz assim, que eu deveria ter dito que a caridade ela é impossível sem a fé. A caridade ela é impossível sem a fé. É o que nos diz o protetor, o espírito protetor lá na Cracóvia. Eu não sei se não era o próprio Francisco, porque ele participa da codificação, assinando os prolegômenos do Livro dos Espíritos, como João Evangelista. Sabe-se que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista, né? E depois ele participou também discretamente do Evangelho, com certeza, em vários pontos, sem se identificar, né? Não sei, talvez, mas isso é irrelevante. O Espírito Protetor continua dizendo assim: podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas, lembrando que a caridade, ensinamento de Cristo, fora da caridade não há salvação. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada a não ser a fé poderá inspirá-la. Então, aquela caridade austera, aquela provacional, aquela que o Francisco deu exemplo, nada a não ser a fé pode proporcionar essa caridade, né? Pode inspirar essa caridade. Porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz dessa vida. Então, quando a gente traz para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né, das nossas provas, das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos embates práticos da nossa semana, do nosso trabalho, da nossa família, muitas vezes encontramos dificuldades que nos desanimam, nos fazem querer desistir, nos fazem, enfim, reclamar, né? Mas só a fé em Deus, a fé no planejamento reencarnatório, a fé no auxílio que os Espíritos podem nos dar se recorrermos à oração, é capaz de fazer com que a gente enfrente qualquer dor, qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer problema real, físico, né? Quando a gente fala de Francisco, quando a gente fala de Santo Antônio, eles foram ícones, foram exemplos, né? Mas eles tiveram todas essas dores. Francisco, como João Evangelista, foi o único dos apóstolos que não foi martirizado, não desencarnou na cruz, ou morto, ou apedrejado. Foi o único dos apóstolos que morreu de velho, né? Mas nesta encarnação como Francisco, o final, né, dessa reencarnação foi bem doloroso. E ele enfrentou de uma forma muito austera, muito corajosa. Ele adquiriu, só um exemplo, ele adquiriu uma doença nos olhos, que eu não vou lembrar agora o nome, em que cega, e a medicina da época causava muita purulência, assim, né? E a medicina da época deu uma solução, como é que eu vou dizer, drástica, né? Um ferro quente foi esquentado
até o vermelho e colocaram nos olhos dele para ele ser curado daquela enfermidade. E ele teve outras coisas também. Ele teve no final, ele também teve hanseníase. Depois de ter cuidado durante a vida toda desses doentes, né? Da lepra, né? Porque a sociedade da época, né, isolava esses doentes porque não tinha cura, né? Enfim, o exemplo desse homem não é para que a gente saia daqui querendo ser igual a ele. Não. Ele tinha autoridade, ele tinha capacidade para receber essas provas tão grandes. Nós, simples mortais, vamos receber pequenas provas. Dificuldades com a família, vontade de não ir trabalhar, coisas mais leves, né? E é preciso que a gente busque força na oração, a gente busque força no estudo, nas obras da doutrina espírita, que são capazes de contar vários exemplos como esse, né? Não só de ícones, como de pessoas comuns, como nós, né? E seguindo lá no Evangelho, ele diz assim: meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Então não é permitido pela providência que nós nos ocupamos, não está no nosso planejamento que a gente se ocupe apenas com a nossa felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Deus nos criou para sermos felizes na vida do Espírito, né? Mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Deus nos criou simples e ignorantes há milhares de anos atrás, quem sabe, para sermos felizes. Nós vamos reencarnando e aprendendo e experienciando até um dia nos tornarmos espíritos como Jesus, né? Como passando por Santo Antônio, passando por São Francisco, né? E a vida material, ela nos auxilia a chegarmos mais rápido nesse conhecimento, nessa evolução. É por isso que nós reencarnamos, para que a gente ande mais rápido. Ele diz que, sem contar as vicissitudes comuns da vida, então as dores normais, né, da nossa existência aqui na Terra, a diversidade dos vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Reencarnamos numa família, e nessa família pensamos diferentes, temos gostos diferentes, temos ideias diferentes, temos partidos diferentes, né? E respeitando e aprendendo a conviver com essas diferenças, andamos mais rápido no rumo desse aperfeiçoamento, no rumo dessa felicidade. E ele diz que porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos. Então, nós não reencarnamos para nos preocuparmos exclusivamente com a nossa felicidade. Nós reencarnamos para passar por algumas dificuldades, e essas dificuldades nos tornarão mais fortes. Essas dificuldades nos tornarão mais experientes, nos tornarão pessoas melhores, né? E ele diz mais: tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo. Mas se a procurardes na prática do bem do que nos prazeres materiais. Então nós vamos sim encontrar felicidade neste mundo, mas é naquele momento em que nós vamos realizar a caridade que Jesus tanto nos ensinou, né?
aquele vazio existencial que o Francisco tinha, depois de ter vivenciado todas as experiências possíveis aqui, ele só conseguiu preencher quando ele se despojou de tudo, o que era material, e encontrou Jesus. E começou a fazer caridade. Os primeiros atos de caridade de Francisco foram cuidando de leprosos, né? No início ele tinha assim medo, porque ele foi criado, todo mundo naquela época tinha medo, né, dos leprosos. Para vocês terem uma ideia, quando uma pessoa tinha lepra, era diagnosticado com lepra, naquela época, a família realizava uma missa de despedida. E a pessoa, então, era convidada a se retirar do convívio da família, da sociedade. E a família passava a considerar aquela pessoa dali para frente como morta, né? E o Francisco foi lá e cuidou dessas pessoas. Ali que ele conseguiu bastante seguidores, porque muitos diagnósticos estavam errados. A lepra não é tão fácil assim de se diagnosticar. Diz o César Braga Said que tem uma pequena percentagem das pessoas, ainda existe hoje lepra entre nós, e tem uma pequena percentagem apenas que desenvolve a lepra. Então, de nós aqui, se todos nós entrássemos em contato com o vírus, bactéria, não lembro agora, acho que é uma bactéria, entrássemos em contato com esse serzinho, apenas alguns de nós iríamos desenvolver a doença. E a doença tem cura, né? Porque nós, a maioria, temos anticorpos e ela não vai se desenvolver em todos nós. E também existem aqueles diagnósticos errados, né? Então, o Francisco cuidou de todos, os aleijados. E muitos se curaram. Muitos não eram lepra, né? E muitos eram lepra e morreram. E no final da vida, o Francisco teve lepra. Então, nós vamos encontrar sim a felicidade na prática do bem. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Então, se nós lembrarmos, né, os outros apóstolos, todos fora o Francisco, fora o João, né, todos foram martirizados e eles encontraram Jesus sempre no final desse martírio, né? Mas hoje a gente não precisa de nada disso. Ele está dizendo aqui, hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir nem o sacrifício da vida, mas a única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Nós não precisamos mais sacrificar a nossa vida, só o nosso orgulho, o nosso egoísmo e a nossa vaidade. Exemplos que estão, né, nas nossas duas histórias, o Antônio e o Francisco. Então nós vamos triunfar se a caridade nos inspirar e se nós formos sustentados pela fé. Então não é necessário nada de extraordinário, a não ser que nós olhemos para dentro de nós mesmos, né? E com as nossas relações, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, né? E quanto de orgulho, quanto de vaidade, quanto de caridade eu estou praticando. Eu não preciso nem sair contando para ninguém, eu apenas tenho que fazer um pequeno esforço, né, para eliminar de dentro de mim, isso já é o suficiente. E se o Francisco tinha apego no final da sua existência, quem de nós aqui não tem? E se o Antônio se achou no final da caminhada, ele achou que já era, quando ainda não era, né? Quem de nós aqui não se acha superior? Quantos de nós somos aquela frase do Renato Russo, né?
não sou mais criança a ponto de saber tudo. Quantos de nós sabemos tudo? Quantos de nós não queremos aprender? Quantos de nós nos acomodamos? Né? E para encerrar, nos conta que o Chico Xavier, no dia que desencarnou, ele foi o dia que o Brasil foi tetracampeão, né? O Brasil inteiro estava feliz e o Brasil inteiro estava feliz e ele desencarnou, saiu do corpo, olhou para os seus restos, para aquele corpo que havia carregado o espírito dele por 92 anos, se ajoelhou e agradeceu a Deus por ele ter tido aquele corpo ali, auxiliado ele durante toda a caminhada. E diz que surgiu uma escada na frente dele, uma escada de luz. E em cada degrau um apóstolo. E no final, o próprio Jesus, no final da escada, estava esperando para que o abraçasse. Né? Então, e o Chico nos traz, pela sua psicografia, né, a psicografia do primeiro livro do Parnaso de Além Túmulo, essa poesia do Alberto de Oliveira, que fala um pouco de caridade e que nós vamos ler ela aqui, encerrando a nossa conversa dessa noite. Então, o Alberto de Oliveira, pelas mãos do Chico, diz assim: ajuda e passa. Estende a mão fraterna ao que ri e ao que chora. O palácio e a choupana, o ninho e a sepultura. Tudo que vibra espera a luz que resplendora. Na eterna lei de amor que consagra a criatura. Planta a bênção de paz, como raios de aurora. Nas trevas do ladrão, na dor da alma perjura, irradia o perdão e atende mundo afora, onde clame a revolta e onde exista a amargura. Agora, hoje e amanhã, compreende, ajuda e passa. Esclarece a alegria e consola a desgraça. Guarda o anseio do bem, que é lume peregrino. Não troques mal por mal, foge a sombra e a vingança. Não te aflijas a miséria, arrima-te à esperança. Seja a bênção de amor a luz do teu destino. Então, meus irmãos, com o pensamento elevado a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, nossos protetores, vamos agradecer a oportunidade da vida, a oportunidade da dor, a oportunidade do ensino, e rogar ao Pai que saibamos, nessa oportunidade, tirar todos os proveitos, dar passos largos para o nosso melhoramento, fazer a caridade ensinada por Cristo, seguir nessa vida enfrentando e vencendo todas as dificuldades, todas as dores, rogando sempre o auxílio, agradecendo sempre as dádivas e caminhando. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Vamos passar agora para o passe e até a próxima semana.